Agora, professora Priscila, qual seria a saída? A gente percebe que Israel, a relação com a ONU não está boa, não é de agora, mas além de rejeitar a resolução, houve também na semana passada o pedido de Israel, de integrantes do governo, para que o secretário-geral da ONU deixasse o cargo. Foi uma declaração muito forte para um país falar isso em relação à ONU. No entanto, a ONU ela não consegue ali aprovar algo que seja seguido por Israel, por exemplo. Qual seria uma das alternativas agora, professora? Seria uma conversa em paralelo, como acontece com o Catar, por exemplo, ou até outros países tentarem se juntar com outras lideranças, como a Rússia, que embora esteja envolvida em uma outra guerra, talvez ela pudesse ajudar, já que há uma interlocução ali com a Síria e também com o Irã? Bom, vamos lá, né? Existem 4 pontos aqui que merecem destaque. O primeiro ponto, em relação à fala do Antônio Guterres, eu acho que é super importante destacar que ele não se posicionou pessoalmente em relação ao que está acontecendo. Ele fez uma posição em relação à ONU, porque a gente tem uma resolução de janeiro desse ano condenando as ações israelenses, uma resolução efetivamente da Assembleia Geral, condenando as ações israelenses desenvolvidas na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, por conta dos assentamentos, por conta que a própria resolução fala em limpeza étnica dos palestinos, por conta de toda a falta de assistência humanitária que Israel impossibilitava de ingresso naquela região. Então, basicamente, o que o Tânia Gutierrez vem pontuar é que existem ações sistemáticas de Israel que fazem com que haja uma situação de calamidade e potencialize o extremismo e o radicalismo, que é injustificável, que é condenável, que são atos terroristas, dentro dessa perspectiva efetivamente das Nações Unidas. Um segundo ponto é que, ainda que a resolução que foi aprovada ontem na Assembleia Geral não tenha falado sobre o Hamas, e essa emenda do Canadá queria que falasse expressamente sobre Hamas, a ONU condenou sim os ataques de 7 de outubro, porque falou que são atos terroristas. E ela condena qualquer ato extremista, qualquer ato terrorista que seja tanto direcionado a Israel como efetivamente a Palestina. Então, o que queria a sociedade ocidental, principalmente os países do norte global, Estados Unidos, Israel, Canadá, que viesse expressamente a menção do Hamas. Dentro dessa perspectiva, como sendo grupo terrorista, isso não ia passar, porque a ONU não considera o Hamas como sendo grupo terrorista, mas principalmente vinculando esses atos terroristas a esse grupo Hamas. Então, esse é um ponto importante. O terceiro ponto, eu não acredito que a ONU vá conseguir solucionar a questão de forma robusta por intermédio das suas ferramentas multilaterais. Porque a gente já teve 4 tentativas do Conselho de Segurança, teremos novas tentativas com certeza, teremos novas reuniões emergenciais dentro da Assembleia Geral, mas vai ficar sempre nesse embate. Israel sempre vai vetar, Estados Unidos dentro do Conselho de Segurança, quando aprovar, a Rússia vai vetar, quando a Rússia aprovar, os Estados Unidos vai vetar, e assim vai se construindo um embrolho jurídico. Eu não acredito que a solução trespasse a questão da ONU. O que eu acredito que talvez possa se ter uma solução é por intermédio dessas discussões que estão ocorrendo principalmente frente à União Europeia. Então, a União Europeia ela tem uma boa interlocução com Israel e, querendo ou não, ela acaba tendo uma boa interlocução também com a causa palestina. Não estou falando com o Hamas, mas com a causa palestina, porque a União Europeia reconhece a Palestina como um Estado, desde os anos 2000, efetivamente. Então, talvez a solução venha a ser, não a solução imediata, porque a gente sabe que a guerra é incontestável, a gente sabe que essa guerra vai perdurar, mas pelo menos para construir alguma questão de ajuda humanitária, algum corredor humanitário, alguma pausa humanitária, em um primeiro momento singular, que a gente sabe que Israel vai aprovar aos poucos essas pausas humanitárias, que trespasse efetivamente a figura da União Europeia. Talvez uma interlocução sim do Catar, mas a gente sabe que Israel não vai conseguir partilhar nenhuma ideia vinda da ONU dentro do seu território, seja por intermédio da sua interlocução dos Estados Unidos, que tem dentro do Conselho de Segurança, seja por conta da repulsa de Israel, uma repulsa histórica em relação às decisões tomadas dentro dessa Organização das Nações Unidas. Eu vejo que não existe uma prospecção de solução a curto prazo para o cessar-fogo definitivo, para a guerra efetivamente, mas para a questão humanitária a gente tem que buscar outra solução, buscar uma solução que trespasse talvez o papel da ONU, que repouse na União Europeia ou efetivamente em outro conjunto de estados que possa pelo menos pressionar Israel e também, obviamente, o Egito, para que nós tenhamos essa construção e efetivação da ajuda humanitária.
Professora, aí a senhora acha que o papel, a senhora falou aqui já em relação ao Catar, que tenta negociar aí a liberação dos reféns, e a Rússia também sinalizou isso lá atrás. A senhora acha que eles teriam, nesse momento, força para poder tentar negociar e servir como mediador, já que a Rússia ela tem uma boa relação com a Síria e também com o Irã? E por que eu cito o Irã? Porque o Irã financia e ajuda não só o Hamas, como também o grupo Hezbollah, que está no sul do Líbano? Eu acho muito difícil a gente falar em postura ativa da Rússia nesse momento, porque ainda que a Rússia tenha uma boa interlocução efetivamente com o Hamas, com o Hezbollah, principalmente com o Irã, e tenha um bom relacionamento diplomático, acho que é exponencial a gente destacar, com Israel. A gente sabe que a ajuda majoritária de Israel hoje é efetivamente dos Estados Unidos. E como é que a gente vai ter essa interlocução da Rússia, se a Rússia também está em um momento de crise efetivamente com todo mundo ocidental, principalmente com os Estados Unidos? Então, eu acho muito difícil. Catar talvez seja uma solução. A gente sabe que muito da Al-Qaeda, de dinheiro da Al-Qaeda está dentro do Catar, a gente sabe que as altas cabeças do Hamas também estão dentro do Catar, mas a gente tem que observar o que a gente chama do grande quadro, da big picture. O Catar é um fornecedor importante de gás e petróleo para Estados Unidos, para a União Europeia, e ele acaba tendo, sim, um diálogo com esses estados. Por que eu estou destacando esses estados? Porque eles são a retaguarda de Israel. Então, se houver, sim, uma pressão dos Estados Unidos, uma pressão mais efetiva dos Estados Unidos, Israel vai se ver obrigado, efetivamente, a mudar sua posição. E aí, só que aí a gente entra no segundo problema. Qual que é o problema? Como é que a gente vai pressionar o Hamas? Como é que a gente vai pressionar esse grupo que pratica atos terroristas e para muitos é considerado um grupo terrorista? É muito difícil essa interlocução, só que o Hamas já falou que ele gostaria que tivesse sido colocado em prática a resolução da ONU, que ele está disposto a colocar em prática a resolução da ONU. É muito difícil a gente ver se, de fato, a gente vai observar uma realidade, uma sinceridade em relação a essa fala do Hamas, porque a gente sabe que a gente não está lidando com uma instituição, a gente está lidando com um grupo que pratica atos terroristas ou com um grupo terrorista. Mas aí, o Hamas vai liberar os reféns? A gente não consegue ver essa prospecção prática. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa de um Estado, de um grupo de Estados, que tenha interlocução não apenas com Israel, mas também efetivamente com o Hamas. E que tenha uma boa interlocução para afastar o papel da Rússia, efetivamente com os Estados Unidos, que está na retaguarda de Israel. Então, eu não acredito na Rússia, eu acredito muito mais no Catar.